Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 104 do Enem 2021 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre magnificação trófica, bioacumulação e cadeias alimentares. Vamos ao enunciado da questão. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton. O fitoplâncton é considerado a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, então são produtores, realizam fotossíntese. As esponjas são animais pertencentes ao filo Porífera, são considerados animais filtradores e que na grande maioria das vezes ocupam a posição de consumidor primário dentro de uma cadeia alimentar, ou seja, ocupam o segundo nível trófico. As macroalgas, ou algas macroscópicas, que também são consideradas produtoras, realizam fotossíntese e também estão na base da cadeia alimentar. Os peixes herbívoros porque eles se alimentam de vegetais e de algas e são considerados consumidores primários. E os golfinhos, que são mamíferos, que estão no topo das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos. Vamos para o comando da questão. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em... Esses compostos são as substâncias não biodegradáveis que foram citadas no texto e que são provenientes dos rejeitos do rompimento da barragem, certo? Bom, pessoal, para que a gente possa entender melhor essa questão, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Como eu falei lá no iniciozinho do vídeo, essa é uma questão de magnificação trófica e também de bioacumulação. E existe uma diferença entre esses dois conceitos, entre esses dois termos. Então, quando a gente fala em bioacumulação, a gente tem que focar, levar em consideração o indivíduo. E o que é essa bioacumulação? A bioacumulação nada mais é do que o processo de acumulação de substâncias não biodegradáveis por um determinado indivíduo ao longo da sua vida. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Imaginem um peixinho, e esse peixinho, ao longo da sua vida, se alimentou de algas microscópicas ou macroscópicas, e essas algas estavam contaminadas com substâncias não biodegradáveis. E só para lembrar, as substâncias não biodegradáveis são aquelas que não são capazes de serem metabolizadas e eliminadas por seres vivos, por organismos vivos. Então, imagine que esse peixinho comeu várias algas contaminadas. Então, ele acumulou essas substâncias não biodegradáveis, essas substâncias tóxicas. Imagine que esse peixinho tem 1 ano de vida. E ao longo da sua vida, esse peixinho vai continuar se alimentando, vai comer mais e mais algas, mais alguinhas. E aí ele vai desenvolvendo, aqui já com 3 anos. E com o passar do tempo, ele vai comendo cada vez mais algas e a quantidade, a concentração de substâncias não biodegradáveis vai se tornando cada vez maior no seu organismo. E com o passar do tempo, esse peixe vai ficando cada vez maior, aqui com 5 anos já, e vai se alimentando ao longo de todo esse tempo e acumulando cada vez uma quantidade maior de substâncias tóxicas. Para ficar melhor visível aqui para vocês, imaginem que esse peixinho aqui acumulou em torno de 0,01 ppm, partes por milhão de substâncias não biodegradáveis. Após 2 anos, esse peixe já com 3 anos, imaginem que nós já temos 0,1 ppm. E com 5 anos, esse peixe já está com 1 ppm. Então, observe que a bioacumulação é o processo de acumulação de substâncias tóxicas por um determinado indivíduo, é o mesmo indivíduo, ao longo da sua vida. Certo, gente? E a magnificação trófica? O que é a magnificação trófica? Qual a diferença da magnificação trófica para a bioacumulação? Então, magnificação trófica. Quando a gente pensa na palavra trófica, a gente pensa em alimentação. Então, a magnificação trófica, quando nós pensarmos em magnificação trófica, nós vamos pensar em
cadeia ou teia alimentar. Por quê? Qual é o conceito de magnificação trófica? A magnificação trófica é o acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo de uma cadeia ou de uma teia alimentar, ok? Então, aqui na questão, quais são os organismos que são citados no texto? Nós temos o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, eu vou organizar esses organismos aqui na cadeia alimentar. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, nós temos os fitoplânctons, que são produtores, ou seja, eles realizam fotossíntese, eles captam a energia luminosa e convertem em compostos orgânicos. Um outro produtor aqui são as algas macroscópicas. Algas macroscópicas também são produtores, certo? Então, eles são produtores aqui nessa cadeia alimentar. Logo, irão ocupar o primeiro nível trófico dentro dessa cadeia. Depois, nós temos como o segundo nível trófico, como consumidores, os peixes herbívoros entram aqui, os peixes herbívoros, e nós temos também as esponjas, que são animais, tá? E temos também as esponjas, que são consumidores, né? Consumidores primários, e ocupam o segundo nível trófico dentro dessa cadeia. Então, os peixes herbívoros, como eles são herbívoros, eles irão se alimentar de vegetais, né? E de algas, macroalgas ou microalgas. Então, eles vão se alimentar tanto do fitoplâncton quanto das algas macroscópicas. Lembrem que a seta ela sempre aponta para quem come. Então, os peixes comem esses organismos aqui, ok? Então, eles são consumidores primários. E as esponjas vão se alimentar também desses organismos. Então, as esponjas também ocupam a posição de consumidores primários. E em seguida nós temos quem? Dentro dessa cadeia, os golfinhos. Então, os golfinhos já são consumidores secundários e vão ocupar o terceiro nível trófico dentro dessa cadeia. Então, para que a gente possa resolver essa questão, basta a gente olhar para o indivíduo, para o organismo que está mais longe dos produtores. Por quê? Porque ao longo da cadeia alimentar é ele que vai apresentar a maior concentração de substâncias não biodegradáveis. Por quê? Porque os peixes herbívoros vão se alimentar dos fitoplânctons e das algas, que assimilaram essas substâncias não biodegradáveis. Os peixes herbívoros vão comer várias desses fitoplânctons e várias dessas microalgas, e os golfinhos irão se alimentar desses peixes herbívoros, comendo vários peixes, logo irão acumular uma maior concentração também de substâncias não biodegradáveis, que são aquelas que não são capazes de serem metabolizadas e eliminadas pelos organismos vivos. Certo, gente? Então, dentro dessa cadeia alimentar, o organismo que vai apresentar a maior concentração dessas substâncias tóxicas serão os golfinhos, porque eles são topos de cadeia alimentar. Certo, gente? Então, vamos voltar aqui para o nosso comando. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas nas esponjas? Não. Por quê? Porque as esponjas são consideradas aqui consumidores primários, porque são organismos filtradores e que irão se alimentar tanto do fitoplâncton quanto, de fragmentos das macroalgas. Então, as esponjas não podem ser a nossa resposta. A alternativa A está errada. A alternativa B, os golfinhos, com certeza, os golfinhos estão mais afastados dos produtores. Logo, eles irão acumular a maior concentração dessas substâncias não biodegradáveis. Então, a alternativa correta é a alternativa B, de biologia. A alternativa C, fitoplânctons, não, porque eles são produtores. Os peixes herbívoros, não, porque são consumidores primários. E as algas macroscópicas também não, porque são considerados também produtores. Certo, gente? Então, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa B de biologia. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.